Vamos lá, pessoal. Continuando a nossa correção, né, da prova de Santa Madalena. Não é isso? Santa Madalena? Vamos lá para a questão número 11. Correto? Muito bem. Questão número 11. Já é a segunda vez que ele bota uma matriz 3x3, né? Igual sequência de questões de log. Ele fala o seguinte: considere a matriz M, aí estão os elementos dispostos em linha 1, 2, 1, depois a segunda linha 3, 1, 0, terceira linha 1, 2, 4, x. Sabendo que o determinante de M é igual a 5, o valor de x é... Beleza. Vocês lembram como é que calcula o determinante de uma matriz 3x3? Sim ou não? Eu gosto de fazer da seguinte maneira, tá? Alguns professores mandam ir trocando sinal, né? Quando você pega a secundária. Então, o que eu faço aqui? Bem, para eu calcular o determinante de uma matriz 3x3, nós usamos a regra de Sarros, correto? Que é o quê? Repete as duas primeiras colunas do lado de fora. É isso. 2, 1, 4. Pego a diagonal principal. Pegar a diagonal principal. E toda a diagonal à direita dela com 3 elementos. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar esses elementos e achar a soma da principal. Então, 1 vezes 1, 1 vezes x, x. Concordam comigo? X. Beleza. 2... Aceitar. 2 vezes 0, 0. Vezes 2, 0. Correto? Muito bem. Então, mais 0. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Beleza? Sim ou não? Então, aqui nós temos que a soma da principal vai ser x mais 12, né? E aí eu boto x mais 15, não sei por quê. X mais 12. Tudo bem até aqui? Agora eu vou pegar a diagonal secundária. E toda a diagonal à direita dela com 3 elementos. E aí eu vou fazer a soma da secundária. Eu vou colocar em cima, pessoal, só por causa do espaço, tá? Soma da secundária. Beleza. Vou fazer aquele S parecido com S cifrão, porque meu S e o 5 são gêmeos. Tudo bem? Vamos lá. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. 2. Beleza? 1 vezes 0, 0. Vezes 4, 0. Beleza? Muito bem. 2 vezes 3, 3 vezes x. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, qual é o det de M? O determinante de M será dado pela soma da principal menos a soma da secundária. Quanto que deu a soma da principal? X mais 12. Quanto que deu a soma da secundária? 6x mais 2. Correto? Tudo bem até aqui, pessoal? Muito bem. Então, quem é o det? Soma da principal, x mais 12, menos a soma da secundária, que é 6x mais 2. Só que ele fala que esse determinante é igual a 5. Beleza? Então, eu vou ter x mais 12 menos 6x menos 2 igual a 5. Beleza? Muito bem. Menos 6x mais x vai dar menos 5x. Menos 5x mais 10 é igual a 5, correto? Aí eu vou ter menos 5x. Tá sem áudio, pessoal? Ah, show de bola. Não. 5x é igual a 5 menos 10, né? Eu tenho menos 5x igual a menos 5. Isso implica que o x é igual a 1. Beleza? Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Zero dúvidas? Correto? Tem gente que faz aquela jogada de ficar trocando sinal, né? Na hora de fazer a secundária. Mas a chance de errar nisso é grande. Então eu faço primeiro a soma da principal, soma da secundária, subtraio a principal da secundária e obtenho o determinante. X igual a 1, gabarito, letra o quê? Letra A.
Ficou alguma dúvida, Vinícius? Ficou alguma dúvida? Lana? Correto? Ficou alguma dúvida? Vanessa? Não? Beleza. Show de bola. Questão 12. Então a questão 12, pessoal, eu acho que era a questão mais fácil que tinha. Só que só tem um problema, né? Ela não tem gabarito. Porque ele te dá ali o que ele quer, você faz a conta e você não tem gabarito. Simplesmente não tem resposta. Então, a questão será anulada, tá? Por que eu estou falando que será anulada? Porque o gabarito oficial ainda não saiu, só o provisório. Tem a resposta do provisório, mas não tem como você calcular, beleza? Então ele fala o seguinte, considere duas sequências, uma PA de 5 termos e razão 3, iniciando em 4, beleza? E uma PG com 5 termos e razão 2, iniciando em 1. Qual é a soma dos produtos dos termos correspondentes dessas duas progressões? Ou seja, ele te dá aí, ó, a PA aqui, ó, PA iniciando em 4 e razão 3, correto? A PA eu vou grifar em vermelho, tudo bem? Então nós temos a PA aqui, 4, depois nós temos quem? 7, depois nós temos quem? 10, depois nós temos quem? 13 e 16, correto? Não é isso? Muito bem. Aí ele fala que depois eu tenho uma PG, correto? De 5 termos, razão 2 iniciando em 1. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Concordam? Sim ou não? Beleza. Aí ele fala qual é a soma dos produtos dos termos correspondentes dessas duas progressões. Ou seja, ele te dá essa soma. Então, é eu fazer essa sominha aqui, correto? Quanto que dá 4 vezes 1? 4. Mais 7 vezes 2? 14. Mais 10 vezes 4? 40. Mais 13 vezes 8? 13 vezes 8, quanto que dá? Dá 8 vezes 3, 24, vai 2, né? Beleza? Vai dar 104, é isso? E 16 vezes 16 dá 256, correto? Quando você efetua essa soma, quanto que dá? Você tem 4 mais 14, 18, correto? 18 mais 40, 58. 58 mais 104, dá 162. 162 mais 256, 418. Correto? Tem gabarito? Tem gabarito? Não. Então, essa questão será o quê? Um gabarito oficial. É igual àquela outra que nós vimos ontem. Ela será anulada. Correto? Beleza? Essa não tem jeito. Essa daqui será anulada. Tranquilo? Foi, Vanessa? Foi, Alexandre? Foi, Vinícius? Beleza? Muito bem. E a 13? Conseguiu fazer a 13, Vanessa? A Vanessa, que gosta de geometria, deve ter matado ela Vanessa e Alexandre. Agora vamos perguntar para quem a geometria é carrasca dele. Vinícius, conseguiu fazer a 13? Vamos lá. No triângulo ABC, o D é o pé da altura relativa ao lado BC. Sabendo que AB é igual a 13, AC é igual a 15 e BC é igual a 14, correto? Qual é a área do triângulo ABD? Bem, vamos lá. Vou desenhar um triângulo aqui. Eu já tinha dado, Alexandre, lembra? Algumas fórmulas para vocês de como calcular a área do triângulo. Lembra? Eu dei umas 5 fórmulas para vocês. Dei usando seno, dei a forma convencional, usando seno, usando circuncentro, que é quando tem o triângulo inscrito, quando tem o triângulo circunscrito. E dei para vocês um cara chamado radical de Heron. Lembra disso? Então, tem aqui um triângulo A, B, C.
Beleza? AB mede 13, tá fora de escala, tá, pessoal? Vou até fazer ele ao contrário aqui para entrar na escala. A, B, C. AB vale 13, correto? AC vale 15 e BC vale 14. Beleza? Tranquilo. O som tá com chiado? Pessoal, fala aí. Deixa eu ver se parou o chiado. Quando for assim, avisa, que às vezes é o conector e para mim não tem retorno, fica com chiado. Tá? Segunda vez que isso acontece. Parou o chiado? Então, quando for assim, me avisa no comecinho da aula que eu já tiro e faço ali para ele parar esse chiado. Tá? Desculpa aí. Mas dá dando para escutar a explicação legal? Não volto das anteriores. Sim? Beleza. Vamos lá, então. Aí ele me dá esse triângulo. Aí ele falou o seguinte, que D é o pé da altura relativo ao lado BC. Muito bem. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. D é o pé da altura relativo ao lado BC. Então, eu vou traçar uma altura aqui. Beleza? Então, ela toca aqui no lado BC. Então, aqui nós temos o ponto D, que é o pé da altura. Beleza? Muito bem. Ele quer qual é a área do triângulo ABD. Então, ele quer a área desse triângulozinho que eu vou pontilhar aqui, ó. Ele quer a área desse triângulo aqui, né? Que é um triângulo retângulo. Concordam comigo? Ele quer a área desse triângulozinho aqui. Beleza? Muito bem. Primeira coisa que eu vou ter que descobrir é quanto vale essa altura AD, correto? Então vamos olhar primeiramente para o triângulo principal. Como que eu calculo a área do triângulo ABC? Então vou botar aquele Szão de superfície, né? Do triângulo ABC. A área não seria a base vezes a altura sobre 2, correto? Sim ou não? Então eu tenho a base BC que é 14, só não tenho a altura, que eu vou chamar ela de x, correto? Bem, a área do ABC, então seria a base, que é 14, vezes a altura que eu chamei de x, dividido por 2, correto? Então nós temos que a área do ABC seria 7 vezes x. Beleza? Sim ou não? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Só que ele não me deu todos os lados? Ele não me deu todos os lados? Sim ou não? Muito bem. Se eu tenho todos os lados do triângulo, eu consigo calcular a área usando o radical de Heron. Quem é o radical de Heron? A área do ABC vai ser igual a, chegar para cá, raiz de quem? De P vezes P menos o lado A, Azinho, né? P menos o lado A, vezes P menos o lado Bzinho, correto? Vezes P menos o lado Czinho. Não é assim que é o radical de Heron? E quem é esse P? Esse P, ele é o semiperímetro, correto? Sim ou não? Esse P é o semiperímetro. Beleza? Então, vamos escrever. Semiperímetro. Beleza? O que é o semiperímetro? É a soma dos lados dividido por 2. Não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte. Quem é o P nesse triângulo que nós temos aqui? O P vai ser a soma dos lados. Então, eu vou somar 13 mais 14 mais 15 e vou dividir tudo por 2. Quanto que dá? Vai dar o quê? Vai dar 52, não é isso? Ou eu estou errado? 52 dividido por 2
o perímetro é igual a 21. Beleza. Se o perímetro é 21, vou jogar isso dentro do radical. Concorda comigo? Concorda, Alexandre? Concorda, né? Sim. Beleza. Então vai ficar o quê? Bem, vai ficar o seguinte: raiz de 21 vezes 21 menos 13 vezes 21 menos 14 vezes 21 menos 15. Sim ou não? Beleza? Então a área vai ser raiz de quanto? 21. 21 menos 13, correto? 21 menos 13. Tem 13 ali? Tem, né? 21 menos 13. Quanto que dá? Dá 8, não é isso? Muito bem. 21 menos 14. Dá 7, não é isso? 21 menos 15. 6. Beleza? Sim ou não? Como eu falo para vocês, eu tenho uma certa preguiça de fazer as coisas, né? Então, 21, 7 vezes 3, 8, 2 vezes 4, beleza? Vezes 7, e o 6 é 2 vezes 3, correto? Beleza. Então, quem sai da raiz? O 7 sai da raiz, o 2 sai da raiz, não é isso? Raiz de 4 é 2, não é isso? E o 3 também sai da raiz. Beleza? Sim ou não? Então, quem é a área do triângulo ABC? A área do ABC vai ser igual a 7 vezes 2 vezes 2 vezes 3, não é isso? Ou seja, eu vou ter a área valendo 84. Todo mundo chegou nisso? Que a área do triângulo ABC é 84? Foi? Muito bem. Agora, se a área do ABC é 84 é igual a 7 vezes x, tenho que 7 vezes x, beleza? Tenho que 7 vezes x é igual a 84. X é igual a 84 dividido por 7, beleza? X é igual a 12, beleza? Então, a altura, ele é quanto? 12. Então, esse x aqui, na verdade, ele é igual a 12. Perfeito, pessoal? Sim ou não? Muito pequeno, né? Ele é igual a 12. Muito bem. Então, olha só, esse triângulo aqui, eu nem preciso aplicar Pitágoras, que ele é um triângulo conhecido, correto? Já falei desse triângulo com vocês também. Lembra? Eu falei do 3, 4, 5 e seus múltiplos, e falei também do triângulo 5, 12, 13. Lembra que eu falei disso com vocês, Alexandre? O triângulo 5, 12, 13? Beleza? Então, olha só. Ele quer a área desse triângulo pontilhado. Eu teria que descobrir esse pedacinho aqui, né? Y. E aí, é só eu jogar o Pitágoras. Mas é um triângulo conhecido. Se você jogar Pitágoras, você vai achar que Y é igual a 5. Beleza? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo, Vinícius? Tranquilo? Como ele quer a área do triângulo ABD, bem, no triângulo retângulo, quando eu quero calcular a área, é só eu fazer o produto dos catetos dividido por 2. Então, a área do ABD é igual a 5 vezes 12 sobre 2. Então, a área do triângulo ABD vai ser igual a 30 centímetros quadrados. Letra o quê? Letra D. Foi, pessoal? Foi, Vanessa?
Tranquilo? Sim, beleza. Correto? Quem quiser, joga o Pitágoras aqui no cantinho aqui. Você vai achar. Tudo bem? Muito bem. Aí ele fala o seguinte: um cilindro circular reto tem altura de 12 centímetros e raio da base 5. Se o cilindro for seccionado por um plano que passa pelo eixo e é perpendicular à base, qual é a área da secção? Ou melhor, qual é a área da seção? Muito bem. Então, o que ele está te falando? Nós temos um cilindro. Vamos lá, um pouquinho mais largo aqui. Eu tenho um cilindro. Correto? Beleza. E aí ele fala o seguinte: ele foi seccionado por um plano que é perpendicular à base. Então, o plano que cortou ele aqui, ó. O plano passa igual se fosse uma guilhotina. Beleza? O plano vai passar como se fosse uma guilhotina. Quando eu passo o plano igual uma guilhotina, imagina que ele cortou, correto? Cortou igualzinho uma guilhotina ali. O que, que nós vamos ter? Nós não vamos ter algo desse tipo aqui, ó. Sim ou não, ó. Na verdade, eu vou deixar só assim que é melhor. Já vai ter algo assim, ó. Correto? Essa daqui em preto não vai ser a área de secção? Sim ou não? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Ele pergunta: se o cilindro fosse seccionado e passa pelo eixo perpendicular à base, a área da secção é essa área aqui, entre a interseção do plano com o cilindro. Então, ele quer a área dessa região. E para calcular essa área, basta eu pegar a altura do cilindro. A altura dele é 12, então esse pedaço mede 12. E a base, professor? O raio é quanto do cilindro? O raio não é 5? Sim ou não? Então eu tenho 5 para cá, eu tenho 5 para um lado, 5 para o outro, correto? Beleza? Então aqui, ó, eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. No total, 10, correto? Beleza? Quem vai ser a área? A área vai ser igual a 10 vezes quem? 10 vezes 12. 10 vezes 12, 120 centímetros quadrados. Pegaram? Foi, Vinícius? Foi, Vanessa? Beleza, né? E a 15 acho que é uma das mais tranquilas, né? Uma questão de conjuntos. E uma pesquisa com 120 pessoas sobre três aplicativos, A, B e C, verificou-se que 50 usam o APPA, 60 usam o APPB, 70 usam o APPC, 20 usam A e B, 30 usam B e C, 25 usam A e C e 10 usam os três. Quantas pessoas não usam nenhum desses aplicativos? Beleza? Muito bem. Então, ó, quantas pessoas usam nenhum desses aplicativos? Então, nós temos aqui o universo da questão, né? O universo, que é
o total de pessoas que participaram da entrevista, correto? O universo igual a 120. Beleza? Aí eu vou ter as pessoas que usam o APPA, beleza? Eu vou ter as pessoas que usam o APPA, as pessoas que usam o APPB, correto? E as pessoas que usam o APPC, beleza? A, B e C. Todo mundo lembra o seguinte, pelo menos eu acho, que nós começamos a preencher o conjunto sempre pela maior interseção que ele nos forneceu. Ou seja, ele diz o seguinte: 10 usam os 3. Então, começo com ele. 10 usam os 3, beleza? Ó. Tranquilo? Aí, olha só, ele fala o seguinte: 25 usa A e C. Quem usa os 3 também não usam A e C? Beleza? Quantos usam somente A e C? Beleza? Se 25 usam A e C e 10 usam os 3, quanto usam somente o A e C? Somente o A e C, quantos são? O total é 25, 15. Beleza? Muito bem. Aí ele diz mais, correto? Ele diz o seguinte, que 20, 30 usam B e C. Não é isso? 30 usam B e C. Mas eu já tenho 10 que usam os 3. Então, quantos usam somente B e C? Somente B e C, 20. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima. Ele fala o quê? Que 20 usam A e B. Mas eu já tenho 10 que usam os 3, exatamente. Quantos vão usar somente o A e B? Somente o A e B, 10. Correto? Beleza? Muito bem. O feio esse 10, né? 10. Correto? Muito bem. Aí ele fala o seguinte: 70 usam o APPC. Beleza? 70 usam o APPC. Só que eu já tenho quantos dentro do C ali? 20 com 10 com 15, né? Eu tenho 45. Se 70 usam C, quantos usam somente o C? Eu já tenho 45. Para 70, falta quanto? Para 70, falta 25. Não é isso? Beleza. Muito bem. 60 usam APPB. 60 usam APPB. Beleza. Quantos usam somente o B, então? Eu vou ver quanto eu já tenho. 20 com 10, 30, com 10, 40, não é isso? 40 para 60, falta quanto? Falta 20. Beleza? Muito bem. Quantos usam somente o APPA? Quantos usam somente o APPA? Bem, 50 usam o APPA. Eu já tenho quanto? 10, 20, 30, 35, não é isso? 35 para 50, falta quanto? 35 para 50, falta 15. Beleza? E quantos não usam nenhum dos 3 aplicativos? Coloco aqui fora. Chamo de X. Beleza? Muito bem. Aí, para fazer essa conta rápida, o que eu faço? Bem, eu sei que todo o conjunto C, ele vale quanto? 70. Correto? Então, eu coloco aqui fora, ó, 70 mais 20 mais 10, 70 mais 20 mais 10 mais 15 mais X. Isso tem que ser igual a 120. Correto? Beleza. Quando eu somo isso daqui, quanto que dá? Quando eu somo essa parte aqui? Quando eu somo essa parte, vai dar 115.
115 mais x igual a 120. Então, x é igual a 5. Beleza? Muito bem. Então, x é igual a 5. Gabarito, letra A. Foi, pessoal? Tranquilo? Beleza, beleza. Ficou alguma dúvida? E aí, finalizamos. Essa prova, obviamente. Foi? Foi, Vinícius? Será que o Vinícius dormiu? Foi, galera? Foi, Vanessa falou que foi. Beleza. Já pegaram a lista da aula de hoje lá no grupo? Tá dormindo, tá dormindo. Beleza. Aula 11. E aí eu separei questões de logaritmos que envolvem várias técnicas. Por quê? Porque nós notamos que o cara está aloprando com questão de logaritmo, não é isso? Então, nós vamos ter que trabalhar em cima do logaritmo, não tem jeito. Beleza? Eu peguei umas questões aqui maneiras de logaritmo. Trabalhosas até. Muito bem. Podemos começar? Querem fazer uma leitura antes? Então vamos lá. Um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o nível de toxidez T0, correspondente a 10 vezes o nível inicial. Beleza? Leia as informações a seguir. A vazão natural do lago permite que 50% do seu volume seja renovado a cada 10 dias. Beleza. O nível de toxidez Tx após X dias do acidente pode ser calculado por meio da equação. Beleza? Muito bem. Considere D o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que a toxidez retorne ao nível inicial. Aí é o que eu falo para vocês, aqui ele deu, sendo para mim usar log de 2 igual a 0,3. O valor de D é igual a... Todo mundo entendeu o que ele disse? Beleza? Ele deu uma função que calcula a toxidez. E ele disse o seguinte, que após o acidente, o nível de toxidez T0 corresponde a 10 vezes o nível de toxidez inicial. Mandou eu ler as informações abaixo, falando que o lago permite que o seu volume seja renovado a cada 10 dias. O nível de toxidez após X dias de acidente pode ser calculado por meio da seguinte equação. Beleza? E ele quer saber o seguinte, o menor número de dias necessário para que o nível de toxidez retorne ao nível inicial. Beleza? Tranquilo, tranquilo, né? Pelo menos a leitura. Então vamos anotar. A função ele já me deu, mas ele me deu uma relação que é importante eu ter anotado. Que é o quê? Ele falou que a toxidez T0 é igual a 10 vezes a toxidez inicial. Beleza? Então nós temos o seguinte, ó. Vou anotar isso aqui no cantinho, informação importante. T0 é igual a 10 vezes a toxidez, o quê? Inicial. Tô com sono. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Então, essa é a relação que ele nos dá. Muito bem. E aí, eu posso escrever uma em função da outra, não é isso? Eu posso falar o seguinte, que a toxidez inicial, ou melhor, a toxidez inicial é igual a quem? É igual a toxidez dividido por 10, correto? A toxidez do acidente. Concordam comigo? Sim ou não? Beleza? Show de bola. Agora vamos mexer nisso daí. Ele quer que a toxidez retorne à toxidez inicial. Então, mexendo nessa função, o que ele deseja? Vou escrever logo aqui embaixo. Ele deseja o seguinte, que Tx seja igual a Ti, não é isso? Ti
é igual a T0 vezes 0,5 elevado a 0,1x, não é isso? Beleza? Tranquilo? Todo mundo consegue entender o porquê que ele formou essa função? Por que ficou 0,1x? Porque ela é renovada em 50% a cada 10 dias, não é isso? Ele fez a relação ali. Perfeito. Muito bem. Agora, pessoal, vamos para a parte braçal, correto? Bem, essa é a relação que ele nos deu, correto? Que ele deseja. Só que eu tenho TI em função de T0 aqui em cima, não tem? Eu posso substituir, beleza? Então vamos começar a brincadeira aqui desenvolvendo essa equação, beleza? Vou aumentar aqui e vou diminuir o traço para poder caber, tá? Diminuir o traço um pouquinho para poder caber. Então no lugar do TI, o que eu vou colocar? Bem, eu vou colocar T0 sobre 10, correto? Que é a toxidez do acidente. Então eu tenho T0, vou fazer até menorzinho aqui, caber melhor aqui, beleza? Então eu tenho T0 sobre 10 é igual a quem? T0 vezes 0,5 elevado a 0,1x, não é isso? Perfeito, pessoal? Muito bem. Esse T0 eu posso cancelar dos dois lados, né? Simplificar por T0. E aí o que eu vou obter? Bem, eu vou obter o seguinte: 1 sobre 10 é igual a 1 vezes esse cara, ou seja, vai ser ele mesmo, correto? Vou botar 1 aqui para vocês não confundirem depois. 1 vezes 0,x elevado 0,5 elevado a 0,1x. Beleza? Tudo bem até aqui? Muito bem. O que eu vou fazer ali agora, pessoal? O que eu posso fazer ali agora? Beleza? Bem, eu posso aplicar log dos dois lados, não posso? E aí, malandramente, eu não posso aplicar o log de forma. Eu posso aplicar o log de forma que a base não seja 0,5? Por quê? Qual é a propriedade da base do logaritmo? Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Não é isso? Essa é a propriedade da base. Então, eu vou aplicar log dos dois lados. Só que eu vou pegar a base da minha exponencial como a base do log. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte: log de 1 sobre 10 de 1 sobre 10 na base 0,5. Beleza? Se vocês quiserem botar 1 sobre 2, também pode, tá, pessoal? De 1 sobre 10. É igual a quem? Bem, log de 0,5 elevado a 0,1x. Correto? Aí, aqui nós podemos usar a propriedade da potência no logaritmando, correto? Ela vai para frente multiplicando. Beleza? Show de bola. Tranquilinho, tranquilinho? Muito bem. E aí, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o seguinte, ó. Trocando de lado, só para deixar o x na esquerda, eu vou ter 0,1x vezes log de quem? Log de 0,5 na base 0,5, correto? Isso é igual a quem? Log de 1 sobre 10 na base 0,5, correto? Tranquilo? Tranquilo, Vanessa? Tranquilo, Vinícius? Tranquilo, Alexandre? Beleza. Esse cara, quando o logaritmando é igual ao log, ele vira 1, não é isso? Então eu vou ter 0,1x, esse cara aqui é 1, não é isso? Igual a log na base 0,5
de 1 sobre 10. Correto? Beleza, pessoal? Sim ou não? Muito bem. Só que olha a maldade aqui. O log que ele me deu está na base 0,5 ou está na base 10? O log que ele me deu como informação está na base 5 ou está na base 10? Está na base 10, correto? Então, aqui eu vou ter que fazer a mudança de base. A mudança para a base 10. Beleza? Então, aqui eu vou fazer uma mudança. Vou aqui botar transformar para base 10. Correto? Beleza? Como é que eu transformo o log para outra base? Log do logaritmando na minha nova base, log da minha antiga base na minha nova base. Não é isso? Ou seja, vamos lá, professor, escreve isso aí. Então, eu vou ter 0,1x igual, bem, log de 1 sobre 10 na base 10, correto? E log de quem? Log de 0,5 na base 10. Tranquilo, pessoal? Beleza. Desenvolvendo, eu vou ter o quê? 0,1x, eu estou fazendo bem detalhado, tá, galera? Log de 1 sobre 10. Eu posso escrever como quem? Log no meu numerador. Log de 1 sobre 10. Eu não posso falar que é log de 1 menos log de 10. Correto? Beleza. Agora, o 0,5, eu tenho que lembrar que 0,5 ele é igual a 1 sobre 2. Beleza. E aí eu posso aplicar quando eu tenho também um quociente no logaritmando. Eu vou ter o quê? Log de quem? De 1 menos log de 2. Perfeito, pessoal? Foi, Alexandre? Foi, Vanessa? Aí eu vou ter o seguinte, 0,1x é igual a quem? Log de 1 menos log de 10. Só que log de 10 na base 10 é quanto? Correto? Log de 10 na base 10 é quanto? É 1. E log de 1 em qualquer base é quanto? O log de 1 em qualquer base é 0. Então, eu tenho 0 menos 1. Embaixo, 0. Quanto que é log de 2 na base 10 que ele me deu? 0,3. Correto? Beleza. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter, escrevendo aqui, x, 0,1x, eu posso escrever como x sobre 10, correto? X sobre 10 é igual a menos 1, com menos 0,3, né? Aí eu vou botar de 1 sobre 0,3. Perfeito? Muito bem. E aí, galera, o que eu posso fazer ali? O que eu posso fazer? Essa divisão aqui, ó, eu não posso reescrever? Você pode multiplicar, né? Isso aqui eu posso botar como x sobre 10, que é igual a quem? 1, 0,3. 3 sobre 10. Correto? 1 sobre 3 sobre 10 é o inverso da fração. Ou seja, x sobre 10 é igual a 10 sobre 3. Correto? Repete a primeira, que é o 1, multiplica pelo inverso da segunda. Então, você tem 3x igual a 100. Beleza? E aí você tem que x
é igual a 100 dividido por 3. Quanto que isso dá? Dá 33,333, 33,333. isso? Ou 33,3 barra, correto? Para indicar que é uma dízima. Ele quer saber o valor mínimo, não é isso? 33,3, então vai ser quanto? Em 33 dias não chega a toxidez inicial, mas em 34 eu posso garantir. Gabarito 34. Foi, pessoal? Sim ou não? Deixa eu voltar aqui e dar o zoom. Beleza. Foi, Vanessa? Foi, Alexandre? Muito bem. Vinição, tranquilo? Posso para a próxima? Quando vocês olharem a conta Tranquilo, aí. Pedro. Muito bem. 2. Deixa eu ir aqui para poder ler. Para melhor estudar o Sol, os astrônomos utilizam filtro de luz em seus instrumentos de observação. Admita um filtro que deixe passar 4/5 da intensidade da luz que nele incide. Para reduzir a intensidade a menos de 10% da original, foi necessário utilizar N filtros. Considere log de 2 igual a 0,301. O menor valor de N é igual a... Muito bem. Correto? Tranquilinho, tranquilo? Vamos lá para a brincadeira. Então, nós temos o seguinte. Eu sei qual é a intensidade inicial? Não. Então, vou chamar intensidade. Então, eu não sei a intensidade inicial. Beleza? Se eu não sei a intensidade inicial, vou chamar ela de I0, né? Ou II. O que vocês preferem? I0. Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Se eu aplico um filtro, correto? Se eu aplico um filtro, ele reduz a 4/5, não é isso? Então, o filtro, eu teria 4/5 da intensidade inicial, correto? Sim ou não? Beleza? Que falta do Alexandre? Essa intensidade inicial tu chamou de quê? E zero. Ele não Não pode fala? chamar de X, não? Pode, pô. Intensidade inicial, X. Se eu aplicar um filtro, eu vou ficar com 4/5 de X, correto? Sim ou não? Uhum. Se eu Sim. aplicar dois filtros, não vai ser filtro sobre filtro? Não vai ser um Uhum. filtro e o segundo? Se eu aplicar dois filtros, o que eu vou ter? 4/5 de 4/5 de X. Não é isso? Sim ou não? Ou seja, com dois filtros, eu fico com 4/5 ao quadrado vezes X. Pegaram? Sim ou não? Aí se fosse 3, ia ser 4/5 ao cubo de X. Isso. Ele falou que ele aplicou quantos filtros? N, não é isso? É, falou quantos, né? Beleza? Ele falou, aplicou, ó, para reduzir essa densidade a menos de 10% da original. Foi necessário utilizar N filtros. Beleza, então, ó, aqui agora eu vou escrever o que ele mandou. N filtros. Quando eu tiver N filtros, eu vou ter o quê? 4/5 elevado a N vezes a intensidade, correto? Nós chamamos de X, correto? Positivo e operante. Só que ele fala o seguinte, galera, que quando ele aplicou esses N filtros, caiu a 10% da intensidade inicial, ó. Para reduzir essa intensidade
a menos, nem igual, a menos de 10% da original. Vou ter que grifar isso aqui, ó. A menos de 10% da original. Beleza? Então ele está falando o seguinte, quando ele aplicou N filtros, que ficou 4/5 elevado a N vezes X, a intensidade X caiu em menos de 10%. Então isso ficou menor que 10% de X. Concordam comigo? Ou você concorda comigo? Sem corda. Show de bola? E aí, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter o seguinte, beleza? O que é o 10%? 10 sobre 100, que equivale a 1 sobre 10, não é isso? Então, eu tenho o seguinte, ó. Essa desigualdade, eu vou ter o seguinte, ó. 4/5. Tá entendendo, Vanessa? Estou conseguindo ser claro, pessoal? O 10%. Tá indo, tá indo. Tá indo? Beleza. Tá indo. 10% eu posso colocar como 10 sobre 100, correto? Sim ou não? Mas 10 sobre 100 eu posso simplificar e colocar logo 1 sobre 10. 10% é a 10ª parte. 1 sobre 10 vezes x. Correto? Sim ou não? No caso, transforma para fração, né? Beleza. Agora, eu não posso. Não, pode ser para fração. Eu não posso cancelar esse x aqui, como se eu simplificasse dos dois lados. Ele vai virar o quê? Vai virar 1, não é isso? Muito bem. Ele virando 1, eu vou ter a seguinte conta. Aí tu vai abrir esse 4/5 aí? Aí eu vou jogar no log. 4/5 elevado a n menor que 1 sobre 10. Não é isso? Que nós chegamos? Aí tu vai abrir, né? Exatamente. O que eu vou Log fazer de ali? 4 menos log de 5. Malandramente, olha só. Esse 5 não é interessante para mim, porque o resultado que ele me deu é um log na base 2. Não. Um log na base 10. 10. Beleza? Então, como o 4, se eu multiplicar a fração por 2 em cima e embaixo, eu vou gerar uma fração equivalente, não vou? Lente. E a base não é 10? Aí eu vou ficar com 10 interessante aqui. Então, antes de eu aplicar o log, como eu já vi que a base é 10, e tem como eu transformar em 10 embaixo, sem me atrapalhar em cima, eu já vou trazer ele para um denominador 10. Então, 4/5 é equivalente a 8 sobre 10 elevado a n. Perfeito? Menor que 1 sobre 10. Beleza. Agora, o que eu faço? Agora, eu aplico o log de 10 nos dois lados. Correto? Beleza. O que vai acontecer com o sinal da inequação? Vai mudar alguma coisa ou não? Com a desigualdade? Não muda. Por que não muda? Porque minha base ela é maior do que 1. Se minha base estiver entre 0 e 1, o sinal da inequação inverte. Se a base for maior que 1, mantém. Esse sinal aí se inverte se você multiplicar por menos 1, né? Não. Presta atenção no que eu falei. Eu vou aplicar o log dos dois lados. Eu vou aplicar o log em que base? Eu não vou aplicar um log na base 10? Se eu vou aplicar um log na base 10, a base que eu estou utilizando, ela não é maior do que 1? Se a base for maior que 1, o sinal da desigualdade não é alterado. Se eu aplicasse um log que a base tivesse entre 0 e 1, o sinal da inequação ia inverter. Foi, Vanessa? Beleza. Foi, Alexandre? Beleza? Então, vamos lá. Como eu vou aplicar um log na base 10... Vou aplicar um log na base 10 dos dois lados. Correto? Log de 8 sobre 10 elevado a n menor que log de 1 sobre 10 na base 10. Beleza? Muito bem. Potência do logaritmando, nós conhecemos como propriedade do PT.
Beleza? Aí, vamos ter o seguinte. Ver se vocês conseguem fazer de uma vez. Eu vou ter N que multiplica, abre parênteses, log de 8 menos log de 10. Foi? Aham. Menor do que log de 1 menos log de 10. Tranquilinho, tranquilinho? Sim, Beleza. O 8 é 2 ao cubo, não é isso? sim. Vanessa, se você fica com dúvida em alguma etapa, pode falar, tá? O 8 não é 2 ao cubo? Aham. Eu posso escrever log de 8 como 3 vezes Log log de de 2. 2. O log de Menos 10 um. na base 10 é quanto? 1. O log de 10 na base 10 é 1, vou ficar menos 1 aqui. Beleza. Log de 1 em qualquer base, 0. 0. Menos log de 10 na base 10, que é 1. Correto? Então, nós vamos ter o seguinte. Bem, o log de 2 vale quanto? Ele 0,301. falou que é 0,301, não é isso? Uhum. O triplo dele vai valer o quê? 903, né? Aham. Então, tem N vezes 900, 0,903 menos 1. Correto? Vou chegar mais para cá. Fazer menor, acabou o espaço aqui. Eu vou ter o quê? N, que multiplica 0,903 menos 1. Menor do que menos 1. Correto? Quanto que dá 903 menos 1? Vai dar 0,097 negativo, não é isso? N vezes menos 0,097 é menor do que menos 1. Beleza? Agora sim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por menos 1, porque os dois lados estão negativos, correto? Beleza. Quando eu multiplicar por menos 1, aí a minha desigualdade vai inverter. Eu vou ter N, eu vou ter 0,097 vezes N maior do que 1. Então, N é maior do que 1 sobre 0,097. Beleza? Quanto que dá essa divisão? Vai dar 10, alguma coisinha, né? N tem que ser maior que 10,3 aproximadamente. É isso, pessoal? Deixa eu ver aqui, não fiz não. Beleza? Então, N vai ter que ser quanto? O menor valor de N. O menor valor de N vai ser o quê? 9. Se tem que ser maior que 10,333, tem que ser maior. Então, N só pode ser igual a quanto? 11. Com 10 filtros, ele não atinge menos de 10%. Com 11 filtros, eu tenho a certeza que ele vai atingir. Letra o quê? Letra C. Foi? Acho que Foi, foi mais Alexandre? difícil que a primeira, né? Foi? Ou a gente acostumou, né? Não, acho que ia ser mais fácil que a primeira. Lana, o Alexandre falou que foi. Vanessa, foi. Beleza, Vinicião foi. Muito bem. Questão 3, né? Questão típica da Ô, UERJ. Oi? ô, Pedro, você sempre vai olhar a base, né? E ver qual base você vai colocar, né? É porque o que acontece? Se ele te deu um log na base 10, provavelmente isso vai me ajudar a sair de uma enrascada dos logs. Aham. Então, se eu usei um log em outra base, vai chegar um certo momento da questão que eu vou ter que transformar para log da base 10. Uhum. Entendeu? Mas se te dessa linha outra base, seria ideal botar tudo para a base que a gente deu, né? Exatamente. Beleza? Já é. Olha que questão bacana da UERJ. Boa para esse cara colocar, mano. Ele fala o seguinte: o número em centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, X dias após a liberação de um predador em seu ambiente, é expresso pela seguinte função:
f de x igual a log de x à quarta na base 5 vezes raiz cúbica de 5. Beleza? Após 5 dias da liberação do predador, o grupo presente no ambiente será igual a... Beleza. Olha que doideira, mano. Olha que doideira. Querem pensar um pouquinho? Sim ou não? Pode ser. Entendeu? Pode pensar. Tem como pensar um pouquinho com o seu cérebro, não? Tem, pô. Vamos lá. A gente faz junto, pô. Não tem problema não. Passa um pouquinho do seu cérebro pra mim. Cara, é só treinar, mano. Isso aí, cara. Vocês... Olha, já falei isso pra vocês e vou repetir. A Vanessa não estava aqui. Eu já falei que a única diferença que eu tenho em relação a vocês em conhecimento não é nada. O que eu sei, vocês sabem. Pode ter acontecido é que vocês esqueceram algumas coisinhas. O que muda é que eu resolvi uma quantidade de exercício maior que a de vocês, pô. Porque eu vim desde o fundamental resolvendo problemas de matemática para de concurso. Quando eu fui aprovado no EPICAR, depois quando eu fui aprovado no EFON, e aí por diante, cara. Então, eu fui resolvendo um monte de questões de matemática por muitos anos. Então, a minha diferença para vocês, às vezes eu consigo enxergar uma coisa melhor que vocês, ou às vezes vocês até enxergam uma forma mais fácil, mas o que muda entre eu e vocês é só a quantidade de exercícios que eu resolvia mais. E aí, como eu tinha explicado nas aulas passadas, Vanessa, o que nós estamos fazendo aqui é analisando o modelo de questões para que vocês aumentem o backup de vocês de modelo de questões, para quando você pegar uma questão de matemática, você já saber mais ou menos como é que funciona a sua modelagem. Por isso que a gente, matemática, eu falo que é a pior ciência que tem. Porque toda vez que vai fazer um modelamento novo de uma questão, a gente precisa estar se atualizando para a gente não cair numa pegadinha. Pode falar, Vinícius. Eu quero saber qual a diferença nossa pro Márcio, cara. Que vocês são educados e ele não. F de x é igual a log de quem? De x à quarta, correto? Na base o que mesmo? Para vocês aí, assim é meu monitor que distorce a imagem. Raiz cúbica de 5, né? Para vocês a imagem aparece bonitinho? Meu monitor distorce tudo, mano. Tá normal, pô. Tá bonito. 5 raiz cúbica de 5, não é isso? É. Beleza? Muito bem. Aí ele fala o seguinte: após 5 dias de liberação. Tranquilo. Vamos mexer nessa função primeiro? Olha só. Vai botar A primeira coisa que eu vou pegar. Né? Não, esse aqui. Primeira coisa que eu vou mexer nessa base. Correto? Vamos lá. O que é? Bom, vamos mexer na. Dá para poder tirar ela da raiz e botar 5, 1/3, né? Vou mexer legal nela. Vai ficar o quê, ó? 5, a base é 5, raiz cúbica de 5, não é isso? Sim ou não? Sim. Beleza. Aí, ó, propriedade daquela da potência, né? Quando eu quero transformar um expoente fracionário em raiz, ou uma raiz no expoente fracionário, o que eu faço? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, essa base, eu posso reescrever ela como 5 elevado a 4 elevado a 1/3, não é isso? Aí vai fazer a soma das potências, né? Produto de potência de mesma base. Repete a base, somos expoente. 1 somado a 1/3. Aquela regrinha que existe, né? 4/3. Isso. Beleza. Pô, aquela regrinha. Pode voltar para a raiz, né? Não. Beleza? Show de bola. Não. Tem a propriedade, quando eu tenho a potência na base. Não, então, sei, mas isso aí também podia voltar na escrever como raiz, né? Sim, mas ele vai me dar um x igual a 5, para quê? Entendi. Log de x à quarta, correto? Na base o quê? 5 elevado a 4 terços. Qual é a propriedade do peteleco da base? Você pode jogar esse 4 ali multiplicando. Esse 4 terços vai para frente. Só que ele faz um negócio no caminho. Ó. No meio do caminho, ele precisa o quê? O que é essa voltinha que eu dou aqui? É para lembrar que ele precisa
Eu não lembrava disso aí, não, cara. Você inverte, que inverte só. Inverte, correto? Ele vai para frente. Só que ele vai invertido, beleza? Se é 4/3, vai ficar o quê? Bem, vai ficar 3/4. f de x igual a 3/4 vezes log de x a quarto, correto? Aí esse 4 também Sim ou pode não? passar multiplicando, né? Esse 4 não vai lá para frente multiplicando? Aham. Sim ou não? Beleza? E aqui a base é 5, não botei. Esse 4, propriedade da potência no logaritmando, ele vai para frente multiplicando. Uhum. Então, a minha função f de x, ela vai ficar o quê? F de x igual a 3 quartos, 3 quartos vezes 4 vezes log de x na base 5. Só que, A base é 5? ué, 5 elevado a 4/3, não foi Ah, isso? sim, base é 5. Beleza? Então, isso daqui vai virar o quê, na verdade? É, Na X. verdade, isso é equivalente a 3 vezes log de x na base 5. Dá pra Beleza? trocar o X por 5, né? Ele quer o x por 5, E que f é o de F de 5. 5. 3 vezes log de 5 na base 5. Só que É log 1, de né? 5 na base 5 é 1. Uhum. 3 vezes 1, que é 3. Pô, essa aí eu achei mais fácil, Pedro. Ela foi bem mais fácil. Se você lembrasse da propriedade que tem que multiplicar invertido. É. Correto? Beleza? Tranquilo, pessoal? Essa questão caiu onde? Na UERJ? Vocês só foi da UERJ. Uhum. Tá? É o Ô, modelo mais ou menos que ele está seguindo. Pelas questões que eu Pedro, estou vendo. aquele ditado dos bombeiros lá tem teste físico, cara. Ué, mas você quer ser bombeiro e não quer ter teste físico? Isso aí eu não te entendi, não. Pô. Tem que correr, acho que 2.800 metros que eu vi. Acho que é 2.400 o mínimo. Fazer 60 abdominal em 1 minuto. Exatamente. Quem faz isso? Exatamente. Beleza? Hein? Podemos ir? Podemos. O intervalo. 10 horas da noite. Tá. O intervalo é 10 horas. Ô, pessoal, meu pai parou aqui e perguntou qual é o intervalo da nossa aula. Eu falei, intervalo é 10 horas da noite, quando acaba. Aí, vamos lá. Admita que em um determinado lago, a cada 40 centímetros de profundidade, a intensidade da luz é reduzida em 20%, de acordo com a equação, né? Intensidade é igual à intensidade inicial vezes 0,8 elevado a h sobre 40, correto? Na qual I é a intensidade da luz em uma profundidade h, em centímetros, e 0 é a intensidade na superfície. O nadador verificou que, ao mergulhar nesse lago, que a intensidade da luz no ponto P é de 32% daquela observada na superfície. A profundidade do ponto P em metros, considerando log de 2 igual a 0,3, equivale a... Essa é mais difícil, né, Pedrão? Beleza. Não sei. Não acho que não, cara. Beleza? Não. Eu não entendi direito o que ele pediu, pô. Então vou ler de novo. Admita que um lago, a cada 40 centímetros de profundidade, ou seja, quando você está mergulhando 40 centímetros, a intensidade da luz é reduzida em 20%. Ou seja, a cada 40 centímetros, a intensidade da luz perde 20%. 20%. Pegar? Aham. Aí Aham. fala, de acordo com a equação, aí ele modelou a intensidade, correto? Que na Aham. verdade é a intensidade em função da altura. É igual à intensidade inicial, que é a da superfície, vezes 0,8 elevado a h sobre 40. Por quê? A cada 40 reduz 20%. Se eu reduz Uhum. 20%, eu fico com 80%. Por isso Aham. ficou 0,8 ali. Tá? Uhum. E o 40 em cima, porque ele vai atingir a 0,8 toda vez que a altura passar por um grupo de 40. Conseguiu pegar agora? Aham. Essa é a função. Aí ele
ele vai explicar de novo o que eu falei, na qual o I é a intensidade da luz em uma profundidade H, ou seja, I é a intensidade conforme você vai descendo. Em centímetros, o I0 é a intensidade da superfície. Um valor, um nadador verificou que ao mergulhar nesse lago, que a intensidade da luz de um ponto P, ou seja, ele mergulhou, chegou no ponto P lá embaixo, ele verificou o seguinte, que nesse ponto, quando ele olhou para cima, a intensidade da luz era 32% daquela observada na superfície. Então, ele desceu a uma altura que eu não sei quanto ele desceu, só que ele observou que a intensidade era de 32%. E aí ele quer saber qual é a profundidade P em metros que ele desceu. Conseguiu entender? Deu para entender. Foi, Alexandre? Foi, Vanessa? Sim? Beleza. Então, olha só. Nós sabemos o seguinte, que nesse ponto P, a intensidade da luz é 32%. Ó, nesse ponto P, daquela observada na superfície. E qual é a intensidade observada na superfície? Não é I0 que ele chamou? Pegou, Vinícius? Então, ó, nesse ponto P, a intensidade é 32% de I0, correto? Ou seja, nesse ponto P, isso implica que o I, nesse ponto P, é 32 sobre 100 vezes I0. Conseguiu pegar? Aham. E aí, ele quer a altura. Beleza? Sim ou não? Muito Sim. bem. Vamos trabalhar com o que ele quer, então. Vamos trabalhar com o que ele quer. Muito bem, vamos lá. Vamos brincar nessa função aí. Aí eu tenho quem? Ele me deu a lei de formação, né? Ele falou o quê? Vou destrinchar isso aqui. Vou botar embaixo para a gente ganhar espaço. Beleza? Isso aqui remete a isso aqui. Muito bem. Vamos lá. No lugar do I, eu já posso trocar por quem? 32 sobre 100 vezes quem? I0, não é isso? Correto, pessoal? É igual a I0 vezes 0,8 elevado a H sobre 40. Tudo bem até aqui? Até tá de boa. Beleza. Hein? E o que você pode fazer aqui? O 0,8 é 8 sobre 10, correto? Para já usar direto o log na base 10. O 0,8 eu não posso escrever como 8 sobre 10 elevado a H sobre 40? Sim ou não, pessoal? Sim. E aí, o I0 vai acabar cancelando com quem? 1,0. Vai ficar 1 e aqui vai ficar 1, não é isso? Uhum. Beleza. Então, o que eu vou ter nessa parte de baixo? 32 sobre 100 É é igual a 0,32, né? 8 sobre 10. Não, nem vou nem usar isso. H sobre quem? 40. H sobre 40. E o que eu faço? Aplico o log na base 10 dos dois lados. E aí eu vou ter o que então? Log de 32 sobre 100 é igual a log. Todo mundo lembra, né? Quando eu oculto a base, quer dizer que a base é 10. H O sobre que você falou, 40. Pedro? Beleza? Quando eu oculto a base, quer dizer que ela é 10. Quando eu não boto a base no Sim, log sim. ali. Tranquilo. Beleza? Muito bem. Esse H sobre 40 não vem para frente multiplicando? Uhum. Beleza? H sobre 40 é igual. Log de 8 na base 10, eu não posso escrever como log
Ué, tu vai sumir com Ó. o 32? Não, Certeza? vou botar do outro lado. Ah, Vou botar tá. do outro lado. É uma Beleza. igualdade. Então vai ficar o quê? Log de 8 Menos log de 10. menos log de 10. Igual a quem? Bem, igual a log de 32 menos log De 100. de 100 na base de 10. Pô, esse Correto? log de 32 tá feião, né? 32 é 2 à quinta, né? Uhum. Aí você vai sair, pô. Ele te dá o log de 2, correto? Bem, olha aqui, ele não te dá esse log aqui? Log de 2 ele manda eu chamar de 3. 0,3. Vê se vocês concordam comigo. Então eu tenho H sobre 40. Beleza? Pode passar o 40 multiplicando tudo para o lado de lá também, correto? Vai ficar a critério de vocês. Acho que Eu assim ficou mais faria bonito, cara. H sobre 40 vezes. O 8 não é 2 ao cubo? Sim Sim, ou não? O sim. 8 não é 2 ao cubo? Então eu posso escrever como 3 vezes o log de 2, 2. correto? Log de 10 na base 10. 1. 1. O 32 não é 2 à quinta? Sim ou não? Então fica. Aí o 5 passa multiplicando. 5 vezes Log de log de 2. 2 na base 10, correto? O Aham. log de 100 na 10 ao base quadrado. 10. 10 ao quadrado, então é 2, correto? Uhum. Foi Alexandre, foi Vanessa. Aí, log de 100 deu 2. Ah, ué, 10 ao quadrado, 2 vai para frente, fica log de 10 na base 10. 2 vezes 1, 2. Tá. Tá. Então, beleza. 3 vezes quem? Log de 2. O log de 2 é 0,3. Tá aqui, ó. Correto? Então eu vou ter 3 vezes 0,3 vai dar 0,9, não é isso? Aham. Então eu vou ter Menos H 1. 0,9 menos 1 igual a 5 vezes 0,3. Quanto que dá? 5 vezes 0,3. 1,5. Isso. 1,5 menos quem? 2. Menos 2, correto? 0,9 vezes menos 1. 0,9 menos 1 dá quanto? Quanto que dá? Dá 0,1. Uhum. Só que negativo. Tio. Isso igual a menos 0,5, correto? Sim. Bem, Uhum. tem o menos dos dois lados, né? É um sinal de igual, vou cancelar o sinal de menos, correto? Uhum. Muito Correto. bem. É a mesma 0,1. coisa que. Mesma coisa que multiplicar menos. Isso. Aí você pode melhorar isso aqui para o seguinte, né? 0,1 não é 1 sobre 10? Uhum. Multiplica tudo por 400 também, daria certo. Eu pularia essa etapa, não sobre 10. E o 0,5, 5 sobre 10. 5 sobre 10, Vai correto? ficar O que eu embaixo mais posso um. fazer aqui? Corta 0. Cortar os 10, Uhum. correto? Então eu vou ter que H é igual a 40 vezes 5. 4 vezes 5 dá quanto? 20. Vai dar 200, não é isso? 200 o quê? Centímetro. Centímetro. Só que ele quer o equivalente em quê? Em Em metro. metro. Então você é C, né? 200 centímetros é equivalente a quantos metros? Aham. C, né? Letra C. Maneira questão, né, Pedro? Oi? Tem que fazer o exercício para vocês irem se acostumando. Beleza, pessoal? Valeu, Pedro. Foi, Vanessinha. Desculpa. Foi, Vanessa. Foi. Alexandre, tranquilão? Vamos para 5. Vamos para cima. Deixa eu descer aqui. Eu, no tablet, apertando para descer no teclado.
Faça uma leitura das 5 aí, pessoal. Vai, enquanto você me vende aí, a gente faz. Vai me vendar, pô. Tô mordendo uma batata aqui. Vai me vendar, pô. A gente espera. Não? Vamos lá, tá com barco. Vou só mordendo aqui e resolvendo. Se não incomodar ninguém, tudo bem. Nada, que isso, cara. Em uma calculadora científica, 12 dias, de 12 dígitos, quando se você aperta a tecla log, aparece no visor o logaritmo decimal de um número que estava no visor. Se a operação, se a operação não for possível, aparece no visor a palavra erro. Depois de digitar 42, depois de digitar 42, depois de digitar 42 bilhões, um número de vezes que se deve apertar a tecla log para que no visor apareça erro pela primeira vez, correto? Difícil é assim. Beleza. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, eu vou ter que escrever e ver quanto que é esse log de 42 bilhões, correto? Tem como pular assim, não? Para quê, pô? Vamos analisar junto, pô. 42 bilhões é o quê? 10 a nona, né? 42 vezes 10 a nona? Deixa eu ver aqui. É isso, né? Acho que é assim. 42 vezes 10 a nona. Mestre. Como? 42 vezes 10 a nona. Deixa eu ver aqui no teste. É isso aí. Tá Beleza? vendo? Vamos lá, então. Eu tenho log. Ele escreveu 42 bilhões na tela, não é isso? 42 vezes 10 a nona. Beleza? Muito bem. Isso eu posso reescrever como? Deixa eu fazer em preto, que eu tenho toque em fazer com vermelho. Por quê? Sei lá. Log de 42 vezes 10 a nona. Beleza? Isso eu posso escrever como quem? Log de 42 mais log de 10 elevado a Ô, nona. Não é ô, isso? Pedro, ô, Pedro, Oi? até agora aí, cara, nessa lista aí, cara, o que eu achei mais difícil nem é as contas, é interpretar mesmo, cara. Então, exatamente. Mas Juro pra agora vocês, não. você está começando a botar a interpretação. E esse é meu medo, né, Ian? E Por o cara, quê? ele tá falando, botou interpretação lá, lembra? Da de log e da outra que envolveu o log também? É, tem que ter uma interpretação danada, cara. Exatamente. Sei que eu tô preocupado, cara. Ó, vamos lá. Ó, é bom que você vai aprendendo a interpretar. Uhum. Beleza? Muito bem. Aí eu vou ter o que aqui, pessoal? Isso daqui vai ficar 9 vai para frente, né? Eu vou ter log de 42 mais quem? Mais 9 vezes o log de 10, né? Log Tá de na base 10, né? 42 mais 9 vezes o log de 10, correto? Ou Tá, aqui vai seja, ser isso um, vai né? ficar log de 42 mais Mais 9. 9 vezes um, né? Que é É 9. isso? É, porque é 9. Uhum. E agora? Beleza? Vamos lá. E nós temos que observar isso aqui agora. Beleza? Temos o seguinte: nós sabemos que na base 10. Isso aqui. Nós sabemos o seguinte: que log de 100 é igual a 2, correto? Sim ou não? Tá vendo? Não vi de onde saiu isso aí, não. Não, eu estou fazendo uma observação. A gente chegou nisso daqui. É log de Não. 42 mais 9, correto? Aham. Aí vamos analisar o seguinte. Esse log de 42, esse log de 42, eu tenho certeza que ele é menor que 2. Porque o log de 100 na base 10, ele é 2, correto? Sim ou não? Aham. Beleza? Então, eu posso garantir o seguinte, que se eu tenho a noção disso daqui, eu posso garantir que
Quando eu fizer log de 42 mais 9, log de 42 mais 9, esse cara vai ser menor do que 11. Não posso garantir isso? Eu perdi, cara. Eu perdi nesse log 42 menor que 2 aí. Perdi. Por isso que eu estava escrevendo primeiro, ó. Ó, Perdi. vamos lá. Log de 100 na base 10 é igual a quanto? A 2. 2. Isso implica que log de 42 é menor do que 2. Ah, tá, 2, tá. Entendi. correto? Se o log de 42 é menor que 2, 9 mais 2 não dá 11? 9 mais 2 não dá 11? Então aí. Sim ou não? Log de 100 igual a 2. Então log de 42 é menor que 2. Isso, beleza? Se o log de 42 é menor que 2, tem como eu somar log de 42 com 9 e dar 11? Ou vai dar sempre menor que 11? Yeah. Vinícius, ó, esse cara, ele é menor do que 2, correto? Ele é menor do que 2. Ele pode ser 1,9, 1,8 e é bem menor que isso, tá? Eu só estou tirando Uhum. a posição. Ele é menor que 2. Se eu somo um valor menor que 2 com 9, tem como dar 11? Não. Não. Então, é exatamente isso que eu queria que você chegasse. Então, log de 42 mais 9, eu já posso garantir para você que esse cara ele é menor do que 11. Beleza? Sim ou não? Sim. Muito bem. Guarda essa informação. Então, eu sei que na minha calculadora vai aparecer um número menor do que 11. Não é isso? Sim ou não? Hein? Foi, pessoal? Foi, Alexandre? Foi, Vanessa? Foi. Beleza. Então, vamos lá. O que eu sei também? Eu sei que o log de 10 é igual a quanto? O log de 10 é igual a 1, correto? O log de 10 é igual a 1, perfeito? Muito bem. Se o log de 10 é igual a 1, e eu vou ter um número ali um pouco maior que 10, então quando eu pegar esse resultado aqui e jogar no log de novo, o que eu vou ter? Eu vou ter um número n, que ele vai estar entre 1 e 2. Concorda comigo? Porque o log de 10 é 1. Esse número vai ser maior que 10. Então, eu vou ter um número entre 1 e 2. Beleza? Então, ó, eu já apertei. Aqui apertamos uma vez. Aqui, quando nós apertamos pela segunda vez, ainda não deu erro. Correto? Foi, Alexandre? Foi, Vanessa? Beleza. Muito bem. Muito bem. Entre 1 e o 2, beleza? Log de 1 em qualquer base não vai dar zero? Sim ou não? E o número que eu tenho aqui é entre 1 e 2, correto? Quando eu aperto pela terceira vez, o N', ele vai estar entre quem? Ele vai estar entre 0 e 1, Uhum. correto? Uhum. Tranquilo? Eu achei Sim ou essa aí mais não? difícil que as outras. Beleza? Então foi possível apertar a primeira, apertei uma segunda. Beleza? Gerou um número entre 0 e 1, correto? Beleza. Show de bola? O logaritmo de um número entre 0 e 1, apertamos uma vez, agora eu mesmo me perdi aqui na questão. Apertamos uma vez, gerou 11, beleza?
Apertamos pela segunda vez. Gerou esse cara. Aqui nós apertamos pela terceira vez, correto? Beleza? Muito bem. Gerou um número entre 0 e 1. Apertando pela quarta vez, vai chegar num log que é negativo, correto? Apertando, vai dar o log negativo. Vai começar a gerar as frações, correto? Sim ou não? Então, nós sabemos o seguinte: quando eu apertar pela quarta vez, vai ser o logaritmo de um número que está entre 0 e 1. Na quarta vez, o resultado do log vai ser negativo. Beleza? Então, na quarta vez que eu aperto, o log é negativo. Na quinta vez, vai aparecer resultado ou não? Não, Não, por quê? Existe log de número negativo? não. Não. Então, na quinta vez, vai aparecer a mensagem de erro. Essa é mais difícil, né, Pedro? É difícil de analisar, né? Achei essa Ninguém para chata. pensar nisso. Correto? Mas é uma questão boa para esse cara que está inovando na prova da IAM. É, eu, ser sincero, eu não acertar essa questão, não, cara. Então vamos recapitular. Log de 42 mais 9 é um número que é menor que 11. Então está na casa dos 10 e pouquinho ali, correto? Uhum. Beleza. Quando eu aplico o log nele, eu vou ter um log entre 1 e 2. Beleza, Uhum. log entre 1 e 2 também vai existir. Apertei o log de novo na base decimal. Vai gerar um número entre 0 e 1, pela terceira vez. Quando eu aplicar a quarta vez, quando eu tenho um log de frações, que é um número entre 0 e 1, frações positivas, que está no intervalo entre 0 e 1, o resultado vai dar o log vai ser um número negativo. E como eu não tenho um log de número negativo, quando eu aplicar pela quinta vez, vai dar uma mensagem de erro. Então, gabarito, letra D. Difícil essa. Para Uhum. análise, é difícil essa, tá? A sexta também tá com cara de ser difícil. Foi, mas foi, Vanessa? Foi, Alexandre? Mas daí o cara tinha que pensar e com carinho estruturando a questão. Beleza. Um tempinho para vocês lerem aí. Ô, Pedro, volta lá em cima pra mim tirar foto das resoluções da questão 4, por favor. Quer ver? Peraí, deixa eu só bater um retrato aqui. O Alexandre, nessa hora, pensando, por que eu não estou com o microfone aberto para falar para ele pela centésima vez que quer tirar print? Isso. Vai, sobe aí outra rapidinho, por favor. Vamos bater um retrato. Não, a outra, número 1 e 2. Bater um retrato de tudo. Tira o print aí. Que aí quando eu for tentar resolver, se eu não conseguir, eu olho o retrato. Valeu. Tirei retrato já. Foi? Dá um pegou também? Dá um. Peraí, deixa eu bater o retrato da um também. É só ele acessar a plataforma e pegar lá, mas tudo bem. Ou então tu me pedir que eu mando o tá tudo anotado. Não, é porque eu boto o retrato aqui, que aí depois eu fico vendo a resolução. Valeu, já bati o retrato já. Foi? Cadê? 6. O retrato tá feião, cara. Depois eu quebro na aula que eu te mando, Vinícius, a lista. O retrato saiu muito feio, cara. Utilize a definição e o gráfico abaixo para responder a questão. Meia-vida ou período de semidesintegração de um isótopo radioativo
é o tempo necessário para que sua massa se reduza à metade. A meia-vida de um isótopo radioativo pode ser calculada utilizando-se equações do tipo A é igual a C vezes E elevado a KT. Beleza? C é a massa inicial, A é a massa existente em T anos, K é uma constante associada ao isótopo radioativo. Em um laboratório, existe 60 miligramas de Ra-226, cujo período de semidesintegração é de 1.600 anos. Daqui a 100 anos, restará da quantidade original desse isótopo o correspondente em miligramas a... Beleza? Vamos lá, vamos lá. Correto? Muito bem. Essa parece ser difícil também, né? Vamos ver. Primeira coisa, eu vou catar esses dados do gráfico, correto? Nós sabemos o quê? Ó, ele me dá uns dados aí no gráfico, não me dá? Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui para marcar. Ó, olha ele no gráfico. Eu sei que o log de 2, correto? Eu sei que o log de 2, É 0,693. isso, Não é isso? isso aí, correto? Beleza. E sei que o log de 0,96 é essa brincadeira aqui, Pô, ficou negativo, né? correto? Beleza, então eu vou anotar isso e provavelmente é uma informação relevante. É Beleza? mesmo? Então vamos lá. Log de 2, correto? Na base E é igual a quanto? É Hein? igual a log de 2 é igual a 0,693. Esse é aquele log neperiano? É a neperiana. Log, Beleza? tu botou na base I, né? É porque ele me deu aqui, ó. É, foi o log neperiano. Beleza? E depois eu tenho que o log de 0,96 na base I é igual a quanto? Menos Menos 0,043. 0,043. Beleza? Muito bem. Beleza. Aí ele explica, né? Ele fala o seguinte, que o C é a massa inicial, Uhum. beleza? A é a massa existente em T anos, correto? E K é uma constante associada ao isótopo radioativo. Beleza. Muito bem. Então vamos separar os dados, correto? Bem, quem vai ser o C na questão? O C é a massa inicial, correto? Qual é a massa inicial do isótopo que ele me deu aí? Acho que o Alexandre botou um recado aí, eu vou ter que sair. Pessoal, vou ter que ir. Beleza, Alexandre. Assiste só essa, Alexandre. A gente continuamos amanhã, se todo mundo quiser, sim. Beleza, não tem problema não. Valeu, Alexandre. Boa noite, cara. Valeu, Alexandre. O C vai valer quanto? O C é a massa inicial e ela vale 60, correto? Sim ou não? Quem é o... Vai 60? Ué. Existem 60 miligramas. Ah, tá. Uhum. Beleza. Muito bem. Depois eu tenho quem? O A. Quem é o A? A massa existente em T anos. Então, no caso, o alvo 600, né? Ele fala que daqui a 100... Ó, ele fala que... Vamos lá no laboratório. Caso, cujo período de semi-desintegração é de 1.600 anos. Então, no caso, o K que é 1.600 anos e o A é 100. Espera aí. Deixa eu ler aqui. Ah, não. Daqui a 100 anos restará a quantidade original desse Ele isótopo. fala que vai reduzir a metade, correto? Sim ou não? Então a massa, que é 60, o A vai ser quanto? O A vai ser 30.
Ah, tem que reduzir na metade? Porque ele quer a meia vida, ó. Ó, Uhum. beleza? Muito bem. E o T? Por que eu estou separando esses dados? Porque eu preciso achar o valor da minha constante. Conseguiu pegar? Porque olha só, quem é a fórmula original? A fórmula original é A C vezes E elevado a KT. Quem é o C? A massa inicial. Beleza. Quem é o A? É a massa existente em T anos. Beleza? Aí eu vou pegar a meia-vida, quando A é igual a 30, correto? O K. O K é a constante associado ao isótopo. E ele fala o seguinte, que ó, em um laboratório existe 60 miligramas de Ra226, cujo período de semi-desintegração é de 1.600 anos. O que é esse período de semi-desintegração? É quando Olha a só. massa do isótopo cai a metade. Ele explicou aqui. Conseguiu pegar, o Vanessa? Por que eu botei a massa inicial 60, a massa existente em T anos igual a 30? Agora eu vou pegar o tempo de 1.600 anos, que é o tempo que ele demora no período de semi-desintegração, correto? Que é para a massa cair a metade. Então, o T é igual a 1.600. Por que eu estou substituindo aqui? Ó? Substituir todas as variáveis. Vai faltar eu descobrir quem? O K, que é a minha constante. Então, primeiro eu tenho que achar o valor de K para depois eu calcular daqui a 100 anos. Conseguiram pegar? Sim ou não? Que isso? Calma, vamos lá. Agora você está voltando com tudo. Daqui a pouco você vai Aí, ter no caso, que... Pedrão, toda vez que falar meia-vida, a gente vai reduzir a metade, a massa. Então, ele te deu a função, ele te dá a função que calcula essa massa, correto? Aí, se ele te deu o tempo de semi-desintegração, é o seguinte, é quando essa massa vai chegar na metade. Então, o 60, quando ele completar o seu período de semi-desintegração, que é o período de meia-vida, a massa dele cai à metade, que é 30. Qual é o tempo que ele demorou? 1.600 anos. Então, eu tenho que descobrir o valor de K, para depois sim eu calcular daqui a 100 anos quanto vai restar. Entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte aqui agora. Vou substituir isso tudo na minha fórmula, correto? Beleza? Correto. Então, eu vou ter o seguinte. O A é igual a 30. O C. O C é igual a 60, correto? Vezes Z elevado a quanto? Elevado a K, que a gente não 1.600. sabe, vezes 1.600. Não é isso? Aham. Beleza. Aí aqui, ó, eu já posso quem? Simplificar os zeros, não é isso? Perfeito. Aí eu vou ter o quê? E. Eu tenho uma mania de inverter, pessoal, do nada, tá? E elevado a 1.600K é igual a 1 sobre 2. Não é isso que nós temos? Porque ia ficar 3 sobre 6. Não é isso? Beleza. 3 sobre 6, simplificando 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, eu posso escrever ele como? Tu vai abrir ele E é igual a 1.600K, igual a igual a log de 2 1 e log de elevado a 2, né? menos 1. Correto? Mas não vai abrir ele, não? Não, pô. Ele não me deu lá em cima o log na base E de 2, ó. Aham, tá, entendi. Aqui, ó. Aí tu botou log, tu Aqui. inverteu os expoentes. Beleza, exatamente. Vou aplicar o log dos dois lados. Correto? Beleza. Muito bem. E aí, ó, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui? Vou aplicar o log na base E dos dois lados. Beleza? Então, eu vou ter o seguinte. Log de E elevado a 1.600K na base E é igual a quem? Log de 2 na base E elevado a menos 1. Acabei É de ver isso? se você fez. Você botou tudo na base E. Isso. E aí, ó, aqui eu vou obter o quê? Aí. 1.600K. Ia ficar 1 elevado a 1.600, né?
Menos quem? Ô, Menos. Pedro, Oi? no caso ali, log de E na base E dá 1. Ué. A base, quando é igual ao logaritmando, o log não dá um. Tu Alguma coisa corta ali, ficou criando. 1600k. Vou escrever mais passo a passo aqui, que a Vanessa tem um tempo que não vê log. Então vamos lá para te lembrar as propriedades. Tá, Vanessa? Se eu avançar muito aqui, você me É fala. porque o log ele é no segundo ano do ensino médio, né, cara? Propriedade da potência. Era só a meia-vida que eu estava falando, logo que tá tudo certo. Ah, tá tudo certo? Então tá bom. Beleza. Vai ficar o que então aqui? 1.600K igual a quem? Menos 1, que multiplica o log de 2 na base E. Que é quanto o log de 2 na base E? É 0,693. 693. Então eu tenho 1.600K. 1.600K igual a quem? Menos 0,693, correto? Beleza. Esse K que está multiplicando, esse 1.600 está multiplicando, passa dividindo. Então o K vai ficar menos 0,693 dividido por quem? 1.600. 1.600. Beleza. Quanto isso vai dar? Isso dá aproximadamente menos 0,00043. Beleza? Sim ou não? Então, achei o valor de K. Conta aqui. K igual a menos 0,00. O valor de K foi o mesmo valor do log de 0,96 na base E. Exatamente. Não, mesmo não, quase, né? Deixa eu ver. Só que ele tem. Mais zeros. Exatamente. Correto? Muito bem, mas você vai ver que interessante vai aparecer. Ele pediu daqui a quantos anos? Daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, correto? Beleza, descobriu o valor de K. Agora, tem como eu calcular daqui a 100 anos? Tem. O T vai ser igual a 100, correto? Daqui a 100 Fazer anos. duas contas, então? Essa foi só para achar o K. Agora eu tenho que calcular o que ele pede. Daqui a 100 anos, restará quanto da quantidade inicial desse isótopo? Beleza? Então, olha só. Agora eu vou fazer o A, correto? O A é igual a... Que o A é a massa inexistente. 60 vezes Z elevado a menos 0. Nossa, vai ficar muito feio isso aí, Pedro. Não vai não. 43 vezes quem? Vezes 100. Porque o T é igual a 100. Então eu tenho que o A é igual a 60 vezes Z, correto? Elevado a quem? Vai dar duas casas com a vírgula, né? 2 com a vírgula. Menos 0,043, correto? Só que eu sei o seguinte, que E elevado a esse cara, quanto que vai dar? Tem resultado dele? É a volta, pô. Se log de 0,96 é menos 0,043, correto? Quer dizer que E elevado a menos 0,043 é 0,96. Ah, tá. Então, esse cara aqui, eu só olhar lá no gráfico. Então, eu vou ter o seguinte, que o A é igual a 60 vezes quem? Vezes esse cara aqui, que é igual a quanto? Ó? E elevado a zero aqui, ó. Propriedade da fundamental do log. O E elevado a esse cara vai dar o logaritmo, mando. Então, eu tenho o seguinte, 60 vezes 0,96, correto? Quanto que dá 60 vezes 0,96? Quanto que dá? Vou fazer aqui. Vou fazer aqui no teste. 57,6. Beleza? Ficou alguma dúvida? Foi, Vanessa? Tranquilo. Beleza?
Show de bola? E aí, pessoal, já são 9h52. Já deixa o resto para amanhã, né? Vou deixar o resto para eles darem uma olhadinha e amanhã nós continuamos. Vou tentar fazer agora. Tu me manda aí o. Se tu puder me mandar esse aí com a resolução. Eu vou te mandar esse aqui, tá? Porque o Vou botar lá no grupo. meu retrato são muito ruim. Não, sem problema. Vou botar lá no grupo agora. Quer fazer Amanhã, agora? amanhã é mesmo horário, né, Pedro? Amanhã, se eu acho que eu tenho aula de 6 às 7 amanhã. Se vocês puderem 7 horas, a gente faz de 7 às 9. Valeu. É, Vanessa, vai Amanhã, ter amanhã, porque semana passada eu tive um probleminha e não consegui dar aula, vai ter uma reposição de aula amanhã, tá bom? amanhã tem Mengão. Amanhã o dia tá corrido. Deixa eu mandar isso agora para vocês, pessoal, Eu vou tentar fazer o resto aí agora. porque senão eu vou esquecer. Deixa eu fazer. Ih, rapaz. Ah, não, tem como sim. Meu celular descarregou, mas o WhatsApp, a web tá aberta aqui. Deixa eu. Como que eu vou fazer isso? Ah, tá. Só parar a gravação aqui. Eu já envio isso aí, vocês confirmam para mim se chegou.